importância de entender por que então, porque muitas vezes, e isso a gente ouve frequentemente quando começa a falar de negro ou afro, algumas pessoas podem ter uma primeira impressão, mas você está separando as coisas. Geralmente, a gente, quando se começa a falar de racismo, a primeira resposta que muitos cristãos dão é ler Gálatas 3:28. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E aí, também uma frase que é muito conhecida do Martin Luther King, até eu peguei a frase do site O Pensador, porque essas frases são sempre compartilhadas e recompartilhadas, e que é uma frase que ele mesmo falou no discurso I Have a Dream. Eu tenho um sonho de um dia meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Então, muitas vezes, a gente vê essa frase ou essa passagem presentes em um contexto em que está se falando de discriminação, e essa passagem bíblica, especialmente no meio cristão, né? A gente parece que é despistado com um discurso vazio de igualdade e com tanto de uma citação bíblica. Mas isso é estranho por muitas razões. Uma delas é que o plano bíblico não é o apagamento das diferenças entre os seres humanos. E a outra é que mesmo essa passagem de Gálatas, quando usada dessa maneira que é usada, ela está totalmente fora de contexto. Então, vou começar pelo Martin Luther King, que é alguém que é sempre citado e muito conhecido até no Brasil. O que ele pensava, né, sobre identidade negra? Ele fala assim: o negro deve se livrar ousadamente das algemas da autoabnegação e dizer a si mesmo e ao mundo: eu sou alguém, eu sou uma pessoa, eu sou um homem com dignidade e honra, tenho uma história rica e nobre, por mais que essa história tenha sido dolorosa e cheia de exploração. Sim, eu fui escravo por meio dos meus antepassados, e não tenho vergonha disso. Tenho vergonha das pessoas que eram tão pecaminosas que me escravizaram. Sim, devemos nos levantar e dizer: sou preto, mas sou preto e bonito. Então, a gente percebe que as ideias gerais do Martin Luther King, elas não tem nada a ver com anular as diferenças étnicas e com esse famoso versículo de Gálatas, né? E a gente percebe, então, qual é o contexto? O apóstolo Paulo, ele mesmo não era daltônico, ele mesmo não era uma pessoa que falava: para mim são todos iguais, eu não vejo nada disso. Olha, a gente tem em Romanos 11:13, o apóstolo Paulo fala, se chama de apóstolo dos gentios. Em 1 Coríntios, ele fala que ele se afirma como um missionário que é flexível, que consegue ser missionário entre os judeus e entre os gentios. Por que ele afirmaria isso se ele não visse diferença, sabe, entre os dois? E a interpretação daltônica de Paulo é diametralmente oposta à ponta de ferro do seu inteiro ministério, porque ele cita isso diversas vezes, como ele vê a diferença de ser um apóstolo para gentios, e não somente para hebreus. Nesse contexto do versículo de Gálatas, os Gálatas eles estão se perguntando quem são os herdeiros das promessas feitas a Abraão. Aí alguns estavam dizendo que precisava acreditar em Cristo e operar as obras da lei. Então, Paulo, quando fala que são todos iguais em Cristo Jesus, ele nega classe, gênero e etnicidade para dizer que o judeu não era mais herdeiro do que ninguém naquele contexto de Gálatas. Então, a pergunta que estavam fazendo é quem tinha direito à herança de Abraão, e não era uma pergunta sobre identidade. Então, uma coisa engraçada que Macaulay fala é que ele fala assim: dificilmente eu vou encontrar cristãos, porque às vezes os cristãos falam: eu não vejo nem negro nem branco, sou daltônico. E ele falou: dificilmente eu vou encontrar cristãos falando que não veem gênero, né? Porque nessa passagem de Paulo também ele fala de homem, que não há homem e mulher. Então, é realmente uma aplicação equivocada, né, desse texto bíblico.